Yasuko Ozawa Shimizu. Se a gente falar esse nome, poucas pessoas vão saber de quem estamos falando, mas quem está aqui na minha frente é a Dona Carmen, nossa assistente social, há 29 anos já aqui no Sintoresp, e ela vai contar um pouco da sua história de vida e da sua trajetória aqui no sindicato. Dona Carmen, quem é você? De onde você veio? Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Sim, eu sou do interior do estado de São Paulo, nasci em Mococa, fiquei lá até os meus 10 anos de idade, num colégio, estudei em colégio interno, né? Que meus pais moravam em sítio, e venho de uma família de 11 irmãos. E estudei em colégio interno até terminar o ginásio, né? E colegial. Aí quando eu terminei, eu vim para São Paulo. Aqui eu trabalhei em indústria metalúrgica, em 2 indústrias metalúrgicas, sempre na área de RH, na parte como atendente social. Então isso já vinha, acho que desde que eu nasci, era assim, já tinha essa vocação, né? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhei nas indústrias metalúrgicas, fiz a faculdade de serviço social, Faculdade Paulista de Serviço Social, nós somos a primeira turma em 75, em São Caetano do Sul. Aí eu me casei, trabalhei na Secretaria da Saúde, foi meu primeiro emprego como assistente social, mas não fiquei muito tempo, porque era muito desgastante. Onde eu passei no concurso, ficava muito longe de onde eu morava. Então aí eu parei, aí vieram os filhos, dei uma parada, né? Aí quando eles tinham, a minha filha tinha 10 anos, aí eu voltei a trabalhar no sindicato o tempo todo. Nesse meio período, eu trabalhei em clínicas médicas, trabalhei em consultório dentário, fiz bastante coisa e fiz também artesanato. Só que aí depois, quando eu vim para o sindicato, como era período integral, aí eu parei com artesanato, parei com tudo que não dava tempo. Mas quando eu voltei, vim para o sindicato, o seu Gilberto que foi quem me admitiu. Aí ele veio, quando eu vim conversar com ele, ele falou, olha, a senhora tem um desafio muito grande. Falei, qual é o desafio? Aí ele me levou na sala, pôs 80 processos em cima da mesa, tudo parado 3, 4 anos, e disse assim, a senhora tem que dar conta da Previdência Social. Falei, tá, então vamos lá, porque eu sempre trabalhei nessa área, né, gostava, mas era acidente de trabalho na indústria metalúrgica. Então aí não foi tão difícil. Entendi. Uma pergunta, você é filha de quem? Quem são os seus pais? Ah, tá. Meus pais são Yotaro Ozawa e Takeko Ozawa. Meus pais, eles vieram do Japão ainda jovens, se casaram aqui no Brasil, né? E moraram no interior mesmo, já vieram para essa região de Mococa mesmo, lá próximo. Aí eles adquiriram um sítio, e meu pai e minha mãe, eles foram muito atuantes. E como eles foram uma das primeiras famílias que vieram do Japão para aquela região, ele conheceu o pessoal todo da cidade e se envolveu. Aí eles fundaram uma cooperativa mista de famílias japonesas que vinham do Japão para divulgar a agricultura, ter novos produtos, melão, melancia, tudo isso daí. E além disso, ele fundou um centro rural num distrito próximo de Mococa. E ele cuidava disso daí, ele era rotariano, meu pai. Rotariano. Essa inclinação para assistência social, você disse que veio desde cedo, né? Desde seus cedo. empregos todos, você já exercia essa função social. Isso. Em qual momento veio a decisão da formação como assistente social, de estudar isso e de seguir carreira nesse sentido? Começou assim, como meu pai foi delegado pelo Rotary Club para ele cuidar desse centro rural, que era assim, tinha escola até o primário, né? Naquela época chamava-se primária, até o 4º ano. E depois tinha a área de lazer e também criaram um consultório dentário. E eu era pequena ainda, mas eu ia até lá, via com ele, acompanhava sempre ele. E na cooperativa também. Então aí que acho que nasceu, sabe, aquela coisa de você cuidar das pessoas, orientar as pessoas. Entendi. Acho que foi dessa época já, desde meus 12 anos, por aí. Entendi. E
Seus filhos, fala um pouco sobre a sua família, sobre seus filhos, quantos são, o que Sim, eles fazem eu sou hoje? casada há 45 anos, né? Tenho 2 filhos, o Alexandre e a Camila me deu 2 netos. Eu tenho a Letícia, de 8 anos, e o Vitor, de 14 anos. Meu marido já é aposentado pela CESP, ele trabalhou durante 40 anos na CESP e se aposentou. Minha filha trabalha no aeroporto na Latam, no aeroporto de Congonhas. Meu filho trabalha em Curitiba, ele mora e trabalha em Curitiba. Ele é engenheiro formado em TI, né? Mas ele faz outra coisa agora. A paixão dele sempre foi carro. Então ele tem uma oficina, né, seria de potencialização do carro, ele mexe com dinamômetro. Então ele tem isso, e agora ele está realizado, que é a área que ele sempre gostou. Legal. Sobre a sua trajetória no Sintoresp, são 29 anos, Dona Carmen, são quase Sim. 3 décadas. Como que você, vinda lá de Mococa, por toda essa história que você passou, chegou até o Sintoresp? Ou foi o Sintoresp que chegou até você? Assim, o Sintoresp, eu conheço a Júlia há muito tempo. A Júlia, desde 15 anos da Júlia, a gente tem assim um contato, porque ela é parente meio longe da minha concunhada. E a gente se conhecia nas reuniões de família. E conversando, ela falou assim, olha, o sindicato está precisando de alguém para cuidar dessa parte. E você não quer ir ver, não? Falei, vamos ver, né? Aí minha filha já estava com 10 anos. Falei, tá, vou até lá. Aí vim até aqui, conversei com o seu Gilberto, aí o seu Calazans, né? Aí eles falaram, não, então vamos ver se a senhora gostaria de trabalhar, pode trabalhar o dia todo. Eu falei, vou tentar. Eu tinha minha sogra ainda, então deu para continuar, para vir, aliás, trabalhar o dia todo. Aí depois disso daí, como eles foram crescendo, aí eu falei, não, agora dá para continuar. O primeiro ano foi difícil, mas depois a gente engrenou tudo direitinho. Foi difícil por quê? O que você encontrou quando você chegou aqui no sindicato? Qual era a situação dessa questão da Previdência? Como é que funcionava há 30 anos atrás, Dona Carmen? A dificuldade toda era o quê? Era assim, a gente não tinha meios, não existia computador nessa época ainda, era tudo máquina de escrever. A gente tinha que ir nas agências, cada um que morava, vamos supor, na Penha, eu tinha que ir na Penha. Outro morava no Tatuapé, tinha que ir no Tatuapé. Vila Mariana, a gente tinha que ir em todas as agências do INSS. Nós éramos credenciadas, mas a dificuldade toda era chegar até lá. Por quê? Tinha metrô, mas tinha lugares que tinha que ir de ônibus. E o sindicato, naquela época, não tinha tantos recursos. Então a gente tinha que se virar, a dificuldade era essa. E também, quando eu cheguei aqui, que 80 processos o seu Gilberto me deu, a dificuldade foi localizar os donos do processo, porque eram coisas guardadas há 3 anos, 4 anos, 5 anos, que ele foi acumulando no decorrer do tempo, que era muita coisa, era muita coisa. Aí, depois que a gente conseguiu localizar todo mundo, e eu trabalhava praticamente sozinha. Eu tinha só uma menina que estava de saída quando eu entrei. Então, eu tinha que dar conta do atendimento, do serviço externo. Então, a dificuldade toda estava aí. Mas aí me arrumaram Eunice, que era irmã de um diretor nosso. Aí ela veio me ajudar. Aí deu uma deslanchada, aí eu tinha uma auxiliar mesmo. Ela saía ou eu saía, então sempre tinha alguém. E o atendimento era demais, era muito. A gente atendia todas as camareiras, todos os cozinheiros, de todos os hotéis. Então era bem corrido. E desde o começo o atendimento, ele estava relacionado não só a processos de aposentadoria, era todo atendimento que o Departamento Social faz ainda hoje. Departamento Quais eram os principais serviços? Os principais serviços eram assim, acidente de trabalho também, né? Auxílio doença, não só para o associado que vinha até nós, mas todos os trabalhadores. Aí depois restringiram um pouquinho, que era só para os associados. Aí deu uma aliviada no serviço, mas mesmo assim foi bem puxado, bastante puxado. E nessa época a gente criou, daí acho que 1 ano depois que eu estava no sindicato, criamos a Bolsa Empregos. Por quê? A procura era muito grande. Nós tínhamos uma integração muito grande com o seu Anadir, que era um diretor nosso, que ele tinha um contato muito bom na DRT.
Então ele trazia o pessoal para procurar emprego e a gente fazia contatos com as empresas, vendo as vagas que existiam, fazíamos o cadastro dos candidatos e encaminhávamos. Mas nessa época eu já tinha a Marli comigo, que a Marli ficou comigo 20 anos. Era uma pessoa, era meu braço direito, né? Ela não era assistente social, mas era assim, na parte administrativa não tinha problema nenhum. Aí a parte de serviço social fazia. Mas as duas a gente trabalhou durante 20 anos. Foi muito bom. Só que com o passar do tempo, a Bolsa Empregos cresceu demais, além do serviço da Previdência Social. Formava-se fila no nosso andar. Aí o seu Anadir criou o departamento de Bolsa Empregos, que foi a Ana Maria Galo quem ficou no lugar para cuidar disso daí. Só que por pouco tempo ela ficou conosco. Aí voltou novamente para o nosso setor. Aí já estava bem mais assim, como diz assim, direcionado já para as empresas, eles já sabiam mais ou menos como fazia, né? Mas era tudo através de telefone e nós tínhamos que ter o contato assim direto, de telefônico mais. E tudo era através de máquina de escrever, não tinha. Acho que foi em 93 que a gente começou a ter o computador, que era o DOS, aquela tela preta. Então aí a contagem, tudo era feito manual, aí começou o computador. Então, demorava-se, era muito desgastante, por causa tudo era manual, tudo. Nós montávamos o processo todinho da Previdência Social. O que era? Todo o requerimento, fazer extrato de carteira, contagem, era muito trabalhoso e demorado, né? Entendi. E a equipe ficou por um tempo com você? E a Marli. E a Marli? Isso. E daí para frente? Isso. Quando foi em 2001, 2002, aí viram a necessidade de expansão, por quê? Os atendimentos nas regionais começou a aumentar. Em Santo Amaro, Guarulhos, sempre houve um atendimento, assim, um volume maior do que as outras regionais. Aí resolveram contratar uma assistente social para Santo Amaro. Então, hoje nós temos na Regional de Santo Amaro a Helenice, né, que nos ajuda, faz toda a área de Santo Amaro. Eles não precisam se deslocar de lá até a central. E nós temos também a Débora, agora é recente, né, em Guarulhos, que ela atende toda a região de Guarulhos, Atibaia, toda aquela regional lá próximo, né, cidades próximas. Todas elas integram também o departamento social que você coordena. Isso. Então todas as instruções vêm de você ali pela Casper Libero. Certo. Dona Carmen, ao longo desses anos, eu queria que você contasse pra gente alguma história que tenha te marcado nesse atendimento que você faz aos trabalhadores da categoria. Tá. Relacionado a qualquer coisa, previdência ou doença, enfim. Alguém que tenha te marcado, te comovido com a história de vida. Se lembra? Lembro, sim. Tem um caso, logo que eu comecei, ele era do Hotel Planalto, ele tinha que fazer uma carta de próprio punho, que ele tinha que abrir mão de um período que ele não tinha como provar. Então, a Previdência Social é radical. É 8 ou 80. Então, ele tinha que fazer de próprio punho. Eu não podia escrever e assinar. Fiquei com ele durante um mês para ele fazer essa cartinha. Eram 10 linhas. Dei aula praticamente de Mobral. Falava então, de amor, entendeu? Ele foi e escreveu a carta. Quando ele recebeu o benefício, aí conseguimos, levamos um mês, mas cumprimos a exigência, levamos lá. Quando ele conseguiu o benefício, vocês não sabem a alegria que ele ficou. Ele chegou na minha sala, eu ficava numa salinha, que era atrás da sala do seu Gilberto. Ele entrou numa alegria tão grande, ele me pegou no colo e rodopiava. Eu falei, pá, seu Arnaldo. Então, isso daí eu não esqueço. É uma pessoa, assim, que marcou demais. Porque, sabe, você sentir que você ajudou realmente a pessoa, que ali você só ensinou ele a escrever. Ele assinava o nome, mas uma carta ele não sabia fazer. Então, eu acho que isso daí foi a coisa mais gratificante na parte da Previdência Social. Agora, na parte de assistência, assim, como a gente é assistente social, que você dá todo apoio na parte médica, tudo isso daí, a gente tem muitos casos, N casos que não dá para definir para você, mas a gente tem casos de famílias, né,
que a gente cuidou do associado ou do dependente do sócio, no caso a esposa, e que, assim, a gente deu toda a assistência no sentido de arrumar alojamento, acompanhar o período todo, entendeu? Inclusive, nas últimas horas, a gente ficar quase a noite toda com a pessoa. Então, isso daí é muito marcante, e assim, a gratidão que eles têm por isso é o melhor pagamento para a gente, não precisa mais nada, entendeu? O carinho, uma coisa que até hoje tem famílias que me ligam, tem pessoas que trabalham no mesmo emprego que arrumei a primeira vez para eles. Então, essas coisas marcam muito, né? Não dá para enumerar, porque são muitos, 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 muitos. E se eu falar de um só, eu vou ser injusta com os outros, tá? Então, E como que você se sente? Porque saber que lá atrás você ajudou uma pessoa a conseguir um emprego, só que não tinha condição, que precisava de um trabalho, e receber, por exemplo, um telefonema de gratidão. Isso te nossa, comove? O que isso causa em comove você? demais, demais. Eu não, na hora eu perco até assim, até lembrar quem é, às vezes, né? Passou muito tempo, mas é uma coisa que marca demais e é a melhor coisa. É isso que dá forças para a gente levar em frente, entendeu? Esse carinho, essa gratidão é tudo. Não precisa mais nada, entendeu? E a saúde, né, para a gente continuar. Isso só que a gente pede. Mas olha, não tem preço de dizer o que é que a gente sente. É muito gratificante, muito. Certo. Eu queria que você definisse primeiro o que é mais difícil de fazer na função que você exerce, tantos anos no sindicato. Qual que é a parte mais difícil de ser a dona Carmen, assistente social do Sintoresp? Olha, a parte mais difícil é assim. Quando a pessoa chega até a gente, que cada um é cada um. Isso daí não tem como mudar. Você não muda. Então, é você fazer com que a pessoa entenda que se ela fizer mudar a posição da folha que ela está na mão, ela já tem uma solução. É isso que é o mais difícil. Mas como que a gente faz? A gente faz com o maior carinho, a gente mostra para a pessoa antes, olha, eu sei que o senhor pensa assim, nós estamos respeitando, mas se o senhor fizer assim, nós vamos conseguir chegar lá. A solução vai chegar agora. O desespero, a mágoa, a raiva, a revolta não leva a lugar nenhum. Então, assim, quando eles chegam lá, a gente já vê que ele vem com 10 pedras na mão. Nós fazemos o quê? A gente acolhe ele primeiro, a gente cumprimenta, olha, pois não, vou lhe atender, vamos lá que eu vou ver o que eu posso fazer pelo senhor. A gente oferece uma água, um cafezinho, entendeu? Para já ir acalmando um pouquinho. Aí a pessoa senta, primeiro ele senta desconfiado, né? Ele olha assim, mas será que vai me ajudar? O que eu estou aqui é um problemão desse tamanho, será que ela vai me ajudar? Aí depois que a gente conversa, aí vai clareando, né? Mas essa é a parte mais difícil, fazer com que ele entenda que se ele fizer assim, o assado vai ficar melhor. Entendi. E o que é mais fácil, o que é mais gratificante? O mais gratificante é quando ele retorna e diz pra gente, deu tudo certo, eu consegui, isso é tudo, não precisa mais nada. Legal. Hoje o Departamento Social fica na Avenida Casper Líbero, né, número 502. Qual andar? Segundo andar. Fica na Avenida Casper Líbero, número 502, no segundo andar. Qual é a equipe que trabalha diretamente com você lá, dona Carmen? Atualmente a equipe nós somos em 4. Nós temos a Sônia, que está comigo há 10 anos, né, que é super atuante, é super responsável. É uma pessoa que se eu precisar sair, eu não preciso me preocupar com nada. Ela resolve tudo, porque já está comigo há 10 anos, né? Então, e ela já veio uma profissional formada, já com essa coisa, esse comprometimento que ela tem, né? Aí depois agora nós temos a Daniela, que entrou recente, faz um mês. A Sônia faz horário das 8 às 14. A Daniela faz das 10 da manhã até as 16, e eu entro às 11 e saio às 5, né? E As aí, 3 são assistentes sociais? Nós 3 somos assistentes sociais. E temos a Andréia, que é o nosso braço direito. Sem ela, o departamento praticamente não funciona. Que a parte administrativa é assim, às vezes não dá tempo da gente fazer, que o atendimento é um atrás do outro, e mais o serviço externo que nós fazemos, né?
Então a Andréia dá conta do recado, lança tudo no CPPRO, que tudo que a gente precisar, não precisa lá pegar o papel, e sim abre o computador, já está tudo lançado. Esse é o papel principal da Andréia. E ela nos ajuda a atender também. Quando nós não estamos, ela atende a pessoa. Se ela puder resolver, entregar um papel ou ver alguma coisa no computador, ela também é capaz. Ela faz tudo isso. Certo. Você falou sobre o trabalho que você faz também fora do sindicato, na rua, né? Sim. Fala um pouco mais sobre esse trabalho que vocês fazem Isso. fora. Fazemos visitas domiciliares, fazemos visitas hospitalares, acompanhamos perícias médicas quando a pessoa tem um problema assim mais grave, que não consegue se expressar na hora, embora a gente não entre na perícia, entendeu? Mas a gente vai junto só para dar o apoio. E às vezes, quando o perito vê que realmente ele tem dificuldade, ele nos permite a entrada, entendeu? Para a gente confirmar só o laudo, aliás, ver realmente o diagnóstico se confere com o laudo que eles apresentam na hora. A visita domiciliar a gente vai assim, quando a pessoa solicita. Nós não vamos porque ficamos sabendo que fulano está doente ou fulano está precisando de alguma coisa. Nós não podemos fazer isso, é invasão de domicílio. O que nós fazemos primeiro? Entramos em contato com o familiar para ver realmente a realidade ou a necessidade que eles têm. Se eles permitirem, a gente vai até lá, tá? Se não houver a permissão, a gente não vai. Entendeu? Não é um trabalho invasivo, é um trabalho de ajuda, né? Ajuda, isso. Nós fazemos esse trabalho, assim, tudo tem que ter o respeito, a ética, tanto a gente tem que respeitar o associado, como o paciente que está internado, tudo isso. Se ele não quer a nossa visita, a gente não vai. A gente entra em contato com o familiar. Certo. E para a gente caminhar para o final desse bate-papo, dona Carmen, são quase 30 anos dentro do sindicato. Eu queria que você dissesse o que dentro de você, o que significa para você essa trajetória. Desde lá do começo, quando você chegou aqui, até hoje, deve passar um filme gigantesco na sua cabeça de lembrar de N situações, da parte fácil, da parte difícil, da parte gratificante. Fala o que significa fazer parte do Sintoresp hoje, com a atuação que você exerce lá como assistente social. Olha, eu me sinto assim vitoriosa. Embora tenha assim, os altos e baixos, né? A gente não é perfeita, a gente procura fazer o melhor, né? Mas eu me sinto assim vitoriosa, dever cumprido, porque eu acho que durante esses quase 30 anos que eu estou no sindicato, eu tive mais vitórias do que decepções, né? Tudo faz parte da vida, mas eu acho que eu cumpri meu dever. Isso com o apoio da diretoria, seu Calazans sempre que eu preciso, ele tá ali, não, vou lhe ouvir, vem aqui, vamos conversar, a gente troca ideias, entendeu? Embora o meu chefe seja seu Gilberto, mas seu Gilberto vive correndo para lá e para cá, nunca tem tempo, então falo com ele fala, tá bom, só tá bom, mas não é aí, né? Tem coisas que a gente precisa decidir realmente, são coisas sérias, é a vida da pessoa. Né? O ser humano é a coisa mais importante que a gente lida. Então, cada um é cada um, você tem que lidar esse assim, o outro assado. Não é tudo igual, não é um molde que você coloca e resolve. Né? Então, essa parte, seu Calazans sempre me ouviu. E quando tem assim, uma coisa que é mais complicada, eu venho direto com ele, e graças a Deus, esse apoio eu sempre tive do seu Calazans. E eu acho que ele está bem contente com o meu trabalho, né? Eu também fico muito feliz com isso, não só o seu Calazans, como toda a diretoria. As regionais, a gente tem um bom contato com todos eles. Tudo que a gente precisa, entra em contato, nos ajuda, entendeu? E a gente tem pessoas que são maravilhosas, que a gente acha que não vai ajudar, mas estão ali. São as pessoas que você menos espera, te ajudam, te estendem a mão, né? Então, eu me sinto assim uma pessoa vitoriosa. Tem assim pessoas que passaram na minha vida, que me ajudaram muito, que eu estou esquecendo de falar. A Miriam, que foi uma encarregada do jurídico. Todo mundo que se você perguntar, você vai saber quem ela é. Era uma pessoa assim que tudo, ela era encarregada do jurídico, e a gente tinha assim uma empatia, vamos dizer assim.
O problema que ela tinha, ela passava para a gente resolvia, entendeu? A Bolsa Empregos era através dela que a gente mais trabalhou, seu Anadir, né? Então, são pessoas que a gente não pode esquecer na nossa vida, nos ajudaram bastante a gente a chegar onde nós estamos. E todas essas pessoas, todas essas lembranças, elas vão além de trabalho, né, dona Carmen? Vão além de trabalho, vão. Integram a sua história, a sua vida pessoal também? Isso. É um conjunto? O que você acha? É um conjunto que está ali, que sem eles eu não estaria aqui, entendeu? Uma coisa assim maravilhosa. Sempre, sempre vão fazer parte. Não esqueço, na hora que a gente está numa coisa para resolver, que está difícil, a gente começa a lembrar, a gente para, respira um pouquinho, entendeu? E começamos a lembrar da ajuda que nós tivemos e que nós vamos ter até o final, se Deus quiser. Certo. E o Departamento Social acaba revertendo essa ajuda recebida em serviços prestados, né? Para toda a categoria. Isso. Para a gente terminar, eu gostaria que você se despedisse, né? Os nossos sócios, trabalhadores da categoria estão assistindo esse vídeo, estão conhecendo um pouquinho mais da sua história. Então esse é o momento em que eu peço que você deixe aí uma mensagem para todos. Olha, agradeço a todos por estarem me ouvindo. Perdão se eu esqueci de alguma coisa, mas o que eu falei é de coração, é o que eu sinto. E eu gostaria que ficasse registrado assim, que vocês todos moram no meu coração. E estão sempre lá, vão ser sempre bem acolhidos, com maior carinho, né? Mesmo eu não estando mais no sindicato, que eu não sei quanto tempo ainda vou ficar, mas deixei um legado. Sônia, Daniela, Helenice e Débora. São as assistentes sociais atuantes no Sintoresp atualmente. E Andréia, que todo mundo quer bem, porque ela já passou por todos os departamentos, é uma pessoa muito boa também, além das nossas assistentes sociais. E Sônia está sendo assim uma revelação maravilhosa, que todo mundo quer, assim, tem um carinho muito grande. Nas excursões que são feitas para Aparecida, para as colônias, Sônia é quem lidera. Então todo mundo tem um carinho muito grande por ela e ela é uma profissional excelente. Eu gostaria de agradecer à diretoria por todo esse apoio durante essa minha jornada, pela compreensão das minhas falhas às vezes, e que a gente está aqui para corrigir e para batalhar junto. Estamos juntos sempre. Muito obrigada. Obrigada, dona Carmen. Falamos com o Yasuko Ozawa Shimizu, a nossa querida dona Carmen, assistente social do sindicato, nossa personagem do mês. E é isso, obrigada pelo seu depoimento. Muito orgulho de tê-la aqui no Sintoresp. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos, né? Não só do pessoal do Departamento de Comunicação, mas de todo o sindicato. E é isso, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade.